Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O Carnaval do Maranhão não começa apenas no batuque. Ele nasce da memória, da resistência e do cuidado com aquilo que nos faz reconhecer quem somos. Em nossa cultura, a diversidade está presente em todos os meses do ano e no Carnaval não poderia ser diferente. Nele, os blocos tradicionais são mais do que brincadeira. São guardiões de uma estética, de um ritmo e de uma história que atravessa gerações e mantém viva a identidade cultural de São Luís. Nos últimos anos, esse patrimônio tem sido conduzido cada vez mais por mãos femininas. Mulheres que reinventam a maior festa popular brasileira sem romper com suas raízes. Mulheres que entendem que cultura também é gestão, planejamento e responsabilidade social, apesar dos inúmeros desafios. Entre eles, o de manter essa tradição viva, além, é claro, do protagonismo feminino no Carnaval maranhense. Esse é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a presidente do Bloco Tradicional Os Brasinhas, Silvana Fontinelli. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para contar um pouco da história do bloco e da tua trajetória, não é? Nessa história que deve ser linda. São 50 anos quase completando o Bloco Tradicional Os Brasinhas. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada pelo convite, agradeço de coração, não só a mim, como a família Brasinhas também está agradecendo também, né? Mas, assim, como a história é da mulher, né? É um desafio muito grande que nós tivemos, que eu tive no começo, quando surgiu a minha vinda, né, para assumir o bloco. Não foi fácil, Como assim? não foi, Não é difícil, mas a né? gente tem força, vontade, garra, a gente consegue, né? Então, já faz mais de 30 anos que eu estou nesse meio, nesse mundo, nessa cultura, sempre trazendo o melhor, né? Sempre aquela preocupação, aquele cuidado que a mulher tem, né? Não só com o bloco, mas com todo, né? Com os componentes, com a nossa diretoria, com nossos músicos, a nossa bateria, com tudo no geral, né? Então, e assim nós estamos levando, né? Com trancos e barrancos, mas a gente consegue levar nosso bloco para a passarela, né? Com muita riqueza, né? Com muito luxo, com muita animação. E eu espero que esse ano não seja diferente, né? Que a gente esteja lá passando para todos que estão assistindo na passarela essa vibração que o Brasil tem. Com certeza. E quando a gente fala de mulher, a gente fala desse cuidado, mas também a gente fala do amor. A mulher que está ali envolvida na cultura maranhense, seja nas brincadeiras do Carnaval, seja nas brincadeiras do São João, sejam essa diversidade cultural, como eu disse, durante todo o ano, né? Todos os meses do ano a gente tem uma história aqui. E quando as mulheres estão à frente dessas brincadeiras, tem a característica do cuidado, que isso é inerente às mulheres, não é? Esse que acompanha, que tem aquele carinho, aquele afeto, mas também tem o amor, né? Tem uma paixão ali, né? Que você traz para você, que te envolve, que está ali no teu dia a dia, que faz teu coração pulsar. Tem muito a ver com isso também a tua história, não é? Tem muito. Esse amor. Realmente corre nas veias, né? Esse amor, essa dedicação que eu tenho. Às vezes largo minha casa, minha família para estar junto com o bloco, né? E todos que olham e veem essa dedicação que eu tenho com o bloco, dá preocupação, né? Do momento que sai da nossa sede para ir para a rua, para apresentar, para mostrar nosso trabalho, sempre aquela preocupação de olhar tudo mesmo, se as meninas estão bem arrumadas, se elas estão bem vestidas, se todos estão bem. Até a questão da alimentação também, a gente tem essa preocupação também, né? Com as crianças, que nós temos crianças dentro do bloco. E sempre o cuidado e o amor maior do que... Esse é incondicional, né? Agora, para quem não sabe, não conhece, alguém que vai assistir o programa pela primeira vez, que são esses blocos tradicionais aqui em São Luís, a gente já consegue definir pelo próprio som, não é? É um batuque diferente, cadenciado, e que se torna a principal característica dessa brincadeira. E também a indumentária, a fantasia, né? A gente tem aqui ao lado da
Silvana, uma fantasia que foi pensada, idealizada, feita pelo Fábio Moraes. Ele está aqui no bastidor, aqui, acompanhando toda essa gravação. E, assim, a característica são as cores, né? Essa vibração tem muito a ver tem no ritmo, mas também tem no pensar de toda a brincadeira, de todo esse grupo que vai para a avenida, que quer mostrar beleza e quer mostrar alegria. O bloco tradicional, ele sempre tem um tema que ele defende, né, todos os anos. E esse aqui foi um tema que nós tivemos no ano passado, foi do maracatu, de Pernambuco, né? Então, a gente tentou trazer, para quem não conhecia a história, como é que era mais ou menos a vestimenta dele, como é que é, né? E a tradição que eles têm. E é aquela coisa de ser o colorido, muito colorido. E essa fantasia é uma das que é diferente, é que são várias cores. A gente tem ela azul, tem ela no preto, tem ela no verde, tem ela no vermelho. São várias cores para dar aquele impacto, né, que eles realmente passam para as pessoas que lá na cidade deles, no estado deles, né, de Pernambuco. E acho que a gente conseguiu mostrar um pouco dessa cultura deles. E é um trabalho que começa quando? Eu costumo dizer que começa na hora que termina o carnaval, já começa, é verdade, né? Pensando já num tema, para 2026, 27, já que nós vamos completar 50 anos, né, 2027, a gente já está pensando, ele já tem um tema, nosso querido amigo Fábio já passou algumas informações aonde eu me emocionei quando ele falou, porque é uma história. Eu vivi essa história e ele tenta contar essa história um pouco, né, do que foi passado, né? Então, é muito gratificante você ter pessoas que possam pensar também junto contigo, né? Sim, ter esse cuidado. Acaba virando uma família, né? É uma família. E por falar nisso, qual é o bairro? Onde é que começa? Onde surge? Por que Brasinhas? Sim, eu cheguei nos Brasinhas em 1989, conheci o bloco, eu te contei um pouco da história, né? E eu me encantei com esse ritmo e perguntei o que era, né? Eu não era daqui. Aí me falaram que era um bloco tradicional. E, incrível que pareça, foi passando não tinha mulheres envolvidas, nem crianças na época. Outro era só ponto que a gente vai falar, né? Eu quero saber. Somente os homens podiam brincar? Era só os homens. Era uma regra? É porque, assim, tinha aquela disputa, né? Aquela coisa assim... Não é como é hoje, que um componente do meu bloco pode sair em outro bloco, né? E antigamente não tinha, era uma coisa mais fiel, entendeu? Ele vestia aquela camisa e defendia com, sabe? Até às vezes com brigas. Embate, né? Existia o embate, o desafio. Tinha a disputa no batuque e tinha a disputa também corporal, que às vezes eu já vi muita história, né? E comigo aconteceu isso também na minha gestão. Então, o bloco é do Desterro, foi nascido no Desterro, por 3 jovens, né, que hoje um é falecido, o outro mora em São Paulo e o outro é pastor. Então, o que ficou com o bloco foi o Tadeu, Jorge Tadeu, que hoje ele é o pastor, e entregou esse bloco para 7 pessoas, aonde eram os fundadores, né, junto com ele, e só que as 7 pessoas não conseguiram dar continuidade, né? Com o trabalho. Aí eu entrei. Como eu já tinha um pouco de trabalho com o Tadeu, né, quando eu comecei, então aí eu assumi, né, essa que é uma barra. Eu assumi para poder dar continuidade com esse trabalho que ele tinha, né, na época. E até hoje, os 7 jovens, né, que na época foi passado, não conseguiram, deixaram eu tomar a frente, e eu estou até hoje à frente do bloco desde 96, foi o período que eu assumi. Aí você falou um ponto importante, né? Que quando você chegou, eram os homens que estavam ali no comando de tudo. A mulher geralmente ficava ali no bastidor também, acompanhando. O marido, o namorado, você chegou e conheceu o seu namorado, as crianças também ficavam ali no entorno, mas estavam lá, né? Trabalhando e ajudando de alguma forma, só que sem essa visibilidade. Isso é uma característica que lá atrás era muito comum nessas brincadeiras, né? Nos grupos de Bumba Meu Boi, eu conheço a história, trouxe algumas mulheres que estão hoje na presidência desses grupos e elas têm esse mesmo relato. Ainda bem que está mudando, né? Mudou. E aí você chega nesse local e digo, vou quebrar um paradigma, que é isso, vamos parar com isso.
E estou no comando dessa história, mas aí tem aqueles desafios, né, que são terríveis. Não são poucos, não, são bastante, mas a gente consegue, né, levar. É, quando eu comecei, né, na questão do bloco, eu encontrei várias barreiras, assim, né, várias coisas assim que às vezes dava vontade de desistir, né, mas o amor que eu tinha, né, pela aquela cultura, pela aquela batucada, né, que eu, primeira vez que eu ouvi, fiquei encantada. Eu disse, não, eu vou continuar. Continuei enfrentando várias situações, como eu... Machismo. Bastante. Até hoje ainda tem alguém ainda que sempre fala, que quer dar uma... Porque eu sou mulher, aquela coisa, porque é isso e aquilo, e sempre, não é assim que funciona a coisa. Aqui existe, tem uma regra, tem um respeito e vamos continuar com isso, né? E eu sempre tento trazer esses homens, assim, do meu lado, né, junto comigo, aí ele começa a perceber que não é aquilo que eles estavam imaginando. Porque cultural, cresceu achando que podia fazer isso, né? E de repente encontra... E já começamos a quebrar. Exato. E a gente vai quebrar mais ainda. Porque a gente está evoluindo, né? Não é possível que a sociedade, apesar da gente ainda ver que os números de violência contra a mulher têm crescido, e olha, gente, carnaval, bora pensar bem aí, né? Vamos respeitar, nada de assédio, respeitar o não é não, né? E aí entender que a mulher está ali, né? Assim como o homem também tem direito de participar, de brincar e de opinar e de fazer a sua gestão. E outro ponto e aí não é dizendo que o homem não sabe cuidar, né, da gestão, da brincadeira, mas as mulheres têm uma competência, têm se destacado, né, nesse quesito, vamos usar essa palavra, esse quesito que é de gerir a brincadeira, porque o recurso é um outro desafio, não é? É o pouco dinheiro para uma brincadeira tão linda, aí você tem que saber lidar com o orçamento, né? A diferença do homem e a mulher em relação ao bloco, ela tem um cuidado maior que às vezes o homem não consegue enxergar e a mulher já enxerga, né? Pela aquela questão dela sempre ter aquele cuidado da vestimenta, o cuidado com a aparência daquele componente. E o homem, às vezes, não, ele só se preocupa numa coisa assim mais... sabe? No todo. E a gente não. A gente pensa no todo e pensa também... No detalhe. No detalhes, entendeu? Então, a diferença da minha aí. Mas não quer dizer que a gente não esteja ali junto com eles, ali trabalhando, correndo atrás. E hoje em dia eu trago meus componentes, minha diretoria junto comigo, do que eu disser, está dito e acabou. Então, tá bem legal agora. Bem legal. Agora, a gente estava conversando aqui há pouco, são quantos blocos mais ou menos tradicionais que a gente tem aqui na ilha? 36 blocos 36. E o número de mulheres? Deve ter umas 5, 6 mais ou menos na frente, mulheres dirigindo, né? Acho que mais ou menos isso. O número ainda está pequeno, está tímido, não Está tímido. Mas a tendência é a aumentar. E na tua equipe da família, muitas mulheres também? Sim, meus filhos, né? Quando eu comecei a me envolver, ele saiu também junto. Hoje só tem o meu filho, que faz parte da coreografia da frente, que são os balizas, né? Aí tem a filha que também que é casada, hoje tem filho, também sai no bloco. Tem uma que é a esposa do coronel Marco Túlio, que está lá no Bacabal, que está vindo também para ajudar, porque ela sempre se preocupa. Inclusive, eu falando com ela hoje, ela disse, mamãe, estou indo para o dia 5, vou lhe ajudar, vou tentar dar continuidade junto com a senhora, e assim a família toda se envolve. E o que não pode faltar, Silvana? Você fala ali que tem a família, tem a fantasia, tem as reuniões antes, né? Tem os ensaios e tudo, mas na hora do desfile, o que não pode faltar? Amor. Amor pelo aquilo que a gente realmente defende, né? E quando chega naquela passarela, parece que o cansaço que eu sinto, né? Antes, chega naquela passarela, acaba tudo. O estresse, acaba tudo. Acaba o problema, né? Nada, eu não lembro mais de nada, é só aquele momento bem ali. Aquele momento ali é único para mim. Eu acho que para os demais também que tem essa luta, né? Então, não tem explicação, não sei te explicar o que é aquilo ali, que para chegar ali, você olha teu bloco todinho ali na passarela e diz, poxa, eu consegui mais um ano. Não tem, assim, o que eu vou te dizer, o que é que eu sinto naquele momento. É só o amor mesmo, a paixão. Eu até imagino o tamanho da emoção. E o Bloco Brasinhas é um bloco tradicional
E todo bloco tradicional a gente conhece por conta do ritmo, por conta do luxo das roupas, não é? Da forma como ele se apresenta. Mas todo bloco tradicional que nasce, né? Ele nasce com um propósito. Vocês estão conseguindo manter essa tradição do Bloco Brasinhas, apesar de tantos desafios? Sim, sim. Qual que é a principal tradição, assim, algo que não pode faltar também nesse sentido de algo que veio do passado e é mantido até hoje? Sim, primeiro é nosso ritmo, né? Brasil, antigamente, quando eu comecei, o pessoal dizia assim, eu de longe ouvia aquela batucada e dizia assim, lá vem Brasílias. Dá para diferenciar? Dá para diferenciar. Dizia, lá vem Brasílias, por causa do ritmo, que era um ritmo mais... Hoje mudou um pouco, porque é muito jovens, né? Então, eles querem estar aquela batucada mais elevada, puxando mais um pouquinho para, sabe, uma situação mais... As influências mais Isso. Dos ritmos. Aí, mais a gente tenta puxar de novo. Não, é assim, vamos por aqui, é dessa forma. Vamos maneirar um pouquinho, está muito acelerado, vamos diminuir. E assim a gente vai conseguindo. Mas, graças a Deus, Brasília continua ainda com um ritmo muito bom. E como é que é essa formação? Só para a gente conhecer mais como é que é o bloco. Aí tem um pessoal que fica no... Né, são os músicos, mas existe uma formação? Temos. Tipo escola de samba. Tem uma formação, um bloco tradicional? Primeiro tem os nossos músicos, né? Depois do músico é o nosso comandante, é onde que ele que toma de conta toda a bateria. Ele, o maestro, né? Porque a gente fala comandante, porque o maestro já é uma outra situação. É o comandante. Então, o comandante, ele tem aquela preocupação do ritmo, ele ouve, se tem a ritinha está acelerada, ele já vai em cima. Se tem um contratempo que não está dobrando, ele já vai lá em cima. E assim vai. Um instrumento de mão que não está encaixando junto com o ritmo, também vai em cima. Quer dizer, ele é o dono da situação naquele momento ali, entendeu? E hoje eu tenho um comandante novo, já sai nos Brasílias bem de pequenininho, né? E se afastou um período, mas agora está de volta. Hoje ele está assumindo mesmo toda a minha bateria. E todo mundo está gostando, né? Porque ele pode dizer que ele nasceu dentro do bloco. Então conhece, né, o nosso ritmo, conhece como é que funciona toda a história e hoje ele está aí. E para presidir, né, esse bloco, é claro que você também tem que saber um pouco de tudo, conhecer e também saber identificar. Agora, Silvana, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar essa conversa, porque eu quero saber qual é o tema desse ano aqui do bloco tradicional Os Brasílias. É claro, a Silvana vai me contar, pelo menos um pequeno spoiler. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é carnaval. Estou com a presidente do bloco tradicional Os Brasílias, a Silvana Fontenelle. A gente está conhecendo um pouquinho da história, conhecendo um pouquinho sobre a formação do bloco Os Brasílias. Falamos sobre os seus desafios, né, à frente dessa gestão de uma mulher que está ali há quase 30 anos, né, nesse comando para garantir que essa brincadeira se mantenha viva aqui nesse espaço, nesse período que é tão feliz, né, tão bonito, tão alegre, tão colorido, que é o carnaval. E agora você vai me contar qual que é o tema de 2026 do bloco, né, Os Brasílias. O que vocês vão trazer para a passarela, para o cortejo? O que tem de novo, Silvana? Sim. A gente fez uma reunião na minha casa, onde decidimos qual era o tema. Tinha 3 temas, né? E um dos temas que foi escolhido foi Xangô, quem não deve não teme. Forte, né? Muito forte, E por consequência de várias situações que vêm acontecendo pelo carnaval, né? Aquela história toda. Alterações no calendário, né? Pois é. Então, a gente pensou, né? E foi o tema do nosso amigo Fábio, né? Figurinista. Figurinista, muito bom. E a fantasia está belíssima, né? Tem muitas surpresas vindo aí nessa passarela, para a gente mostrar para o pessoal que vão para lá, gente. Vão assistir, vão lá olhar os Brasílias, porque vem novidades. E quem compõe? Vocês têm um compositor lá que participa, né? E como é feita essa composição? Sim. Muitas mãos, muitas opiniões, ou é um grupo assim, você participa disso, desse momento? Na escolha. Só participo na escolha do tema, né?
Aí, a questão de composição, a gente, atrás de uma pessoa que é compositor, né? Inclusive, essa pessoa nos procurou, porque ele já tem costume de estar nessa linha, né? Que ele quis fazer esse samba, né? É um samba. É um samba grande, um samba bom. Então, Gilvão da Mocidade, que acho que muitos conhecem, né? Que ele é compositor, fez o samba, foi aprovado e já está na boca do povo já. E aí, puxando para a nossa sardinha aqui do lado, né, das mulheres, assim, você conhece compositoras, mulheres assim, já, assim, que já passaram, assim, de repente, você conhece mulheres que estão aí trilhando esse caminho de compositor, já ouviu falar, você tem visto, ainda está assim, um pouquinho compositora, difícil para bloco tradicional, mas cantora, gente, sim. Inclusive, esse ano nós estamos com uma voz feminina. Olha, é a primeira vez? Primeira vez que o bloco vem trazendo uma voz feminina, que todo mundo, eu tenho certeza que conhece, que é a Verônica do Boi da Xixá. Ah, sim. Né? E o Gessé, que é do Boi Unido São Cristóvão, né, que também está conosco. Tem o outro, Alisson, que é do Boi São Simão. E assim, a gente está trazendo essa turma que já está acostumada, né, para estar conosco, né, nos Brasílias, e eu tenho certeza que isso vai ser um trabalho belíssimo, dessas vozes junto, né? Uhum. E tá bem legal mesmo. E essas mulheres, assim, cantando, compondo, tocando, também tem mulher, né? Tem, eu tenho várias que tocam. Dessa bateria, né? E assim, a mulher cantando nos blocos tradicionais, isso já é comum ou é a primeira vez no Brasil, mas já tem sido comum? Não, você tem visto isso? Tem sim, tem outros blocos que já tem voz feminina. Esse ano que é a primeira vez que eu trago os Brasílias, né? E foi bem aceita, todo mundo elogiou muito, né? Que precisava de uma voz feminina dentro do bloco. Então, mas já é de costume outros blocos trazerem. Não assim à frente, mas sempre está aqui atrás de um, né? Que fazendo voz, né? Para poder o coro, aquela coisa toda, mas agora não, a gente está com uma cantora mesmo. E como é que faz para dar conta, Silvana? Com certeza tu tens outras atividades ali, né? Além do bloco, esse amor, essa paixão, esse compromisso, né? Com essa história toda. Como é que faz para se dividir? Isso é um segredo, porque eu acho que quase toda mulher tem, né? Porque e a gente consegue, né? A gente acaba conseguindo, não sei como, mas a gente consegue, né? Mas qual é o teu segredo, assim, para conseguir, né, lidar com tantas questões e, ao mesmo tempo, manter essa tradição viva? Sim, primeiramente você tem que separar uma coisa da outra, né? Tua vida particular, tua família e o bloco, né? E eu sempre soube fazer muito bem isso, né? Sempre deixei muito bem claro. Eu não levo nada da minha vida particular para dentro do bloco, nem do bloco levo lá para dentro da minha casa, e assim cada um com o seu devido lugares, né? Mas dá tranquilo, dá para resolver sim. Tem momentos que tem que tirar uma licença, uma folga, umas férias para poder dar continuidade com o bloco, com o trabalho, porque requer realmente muito tempo. Eu estou aqui numa entrevista, meu povo está na sede trabalhando. Organizando, né? E daqui vou para a rua fazer compra, os materiais que estão faltando, e desço para a sede para trabalhar. Então, isso aí lá para 1, 2 horas da manhã a gente está saindo. E aí, assim, são vocês que fazem, vocês mesmos que fazem? Vocês, a fantasia? Tem uma costureira. Tem costureira? Tem, a costureira ela faz toda a fantasia e traz para a gente estar montando, decorando ela com galão, com pedras. E o trabalho é bem artesanal? Tudo manual mesmo, tudo bem. Nessa equipe que faz esse trabalho, quantas pessoas tem mais ou menos hoje? Dentro do bloco, nós estamos com mais 15 pessoas trabalhando. Só trabalhando desse jeito artesanal? Aí tem reaproveitamento? Eu penso assim, porque, por exemplo, uma fantasia dessa, que tem um trabalho manual, de muito cuidado, ela não é uma fantasia simples, né? Ela tem um custo. Vocês fazem esse reaproveitamento também de um ano para outro, tem esse cuidado até pela uma questão de reutilização mesmo, de sustentabilidade. O Bloco Os Brasílias também tem esse hábito de pensar nisso? A gente sempre tenta aproveitar alguns adereços, algumas coisas, né? Tipo pedras, tipo galão, que a gente consiga trazer para a próxima, né? Mas não é tanto assim, né? Porque às vezes muda as cores.
né? Às vezes não é as mesmas cores que eu usei. Essa aqui foi uma fantasia bem colorida. Esse ano é colorida assim, mais pro vermelho, né? Então, sabe, Xangô, né? Sempre pedindo força para que as coisas melhorem, né, pois é. Silvana? E esse ano foi bem diferente, pela questão da gente receber antecipado o dinheiro do Estado. Então, deu para viajar, para comprar material lá fora, né, coisas que com a gente não acontecia, né? E esse ano foi diferente. E a gente conseguiu viajar e trazer nosso material de São Paulo, do Rio. Por isso que está adiantado, né, tá a questão dos trabalhos por conta disso, né? Porque antigamente você recebia, às vezes, o dinheiro até depois do carnaval. Já aconteceu. Já aconteceu. Já. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês os blocos tradicionais de São Luís só se apresentam em São Luís, não, né? Vocês já estão conseguindo viajar para outros municípios, até cidades fora do Maranhão? Sim, já estive em Brasília, né, mostrando a cultura, na Casa do Maranhão, em Brasília. Já fomos para o interior da cidade, já também saímos para o interior, agora fora do estado só Brasília, né? E para o interior da cidade já andou também. Está conseguindo. Já conseguiu fazer esse nome de vocês. E como é que está a programação para esse ano do Carnaval? Nós vamos estar fazendo um cortejo no dia 7, né, de fevereiro, pela Madre Deus, seguindo ali pelo centro da cidade, terminando na Madre Deus. E logo em seguida a gente vai ter uma apresentação dentro da Madre Deus também, que é já pelo município. E daí para frente é só apresentações, né, do estado e do município, dentro da Madre Deus e fora nos bairros também. É um carnaval que acaba no carnaval mesmo? Encerra a quarta-feira de cinzas ou vocês às vezes conseguem estender essa programação? Tem a questão da passarela que vai... Isso, é uma semana depois. Que é uma semana depois e isso tem acontecido há alguns anos, mas o bloco continua se apresentando assim, depois do carnaval é convidado para alguma coisa, fora desse período carnavalesco? Tem pintado esses convites? Sempre acontece, sempre chama, que é pela Vale, eu já apresentei, pelo Sesc, né? Não é só o estado e município, né? Tem esses outros que a gente sempre somos convidados. Mas no período do carnaval, a gente está todo o tempo na rua. Depois disso, é só passarela. É só passarela. E como você se sente, assim, Silvana, à frente já desse desafio já, né? Essas 3 décadas, construindo, crescendo, vendo as coisas evoluírem, melhorando para as mulheres e em outros pontos, inclusive não. Como é que você se sente olhando de cima tudo aquilo que você tem construído com essa equipe, com essa família, que o Bloco deve ser uma família, enfim. É uma família. Nossa, é assim... Hoje eu digo que eu tenho um conhecimento bem elevado e pela a representatividade que eu tenho, né, em relação ao Bloco. E eu chego em qualquer lugar hoje, o pessoal diz assim, olha, a Silvana, Brasília, apresenta os Brasinhas. Tem gente que conhece que às vezes não sei nem quem é, pelo nome, né? Sim. Eu estava contando uma história que aconteceu, de um Uber que eu peguei, um rapaz me deixou na minha casa, né? Disse assim, eu já morei aqui na rua, mas tu mora aqui? Disse, não, eu estou há pouco tempo aqui nessa rua. Aí ele disse assim, mas o meu bloco é logo aqui embaixo, né? Porque eu moro mais embaixo, né? Que é perto da Praça de São Pedro. Aí ele disse, que bloco é? Eu disse, os Brasília. Ah, a senhora que é a Silvana? Ah, nossa. Isso... Eu disse, sou eu. Sou eu mesmo. Isso é o que eu já lhe conheço de nome. Né? Então, são coisas que acontecem que a gente fica até gratificada, né, por tudo isso. E aonde eu chego, em qualquer secretaria, sou bem recebida, graças a Deus, né, pelo trabalho que eu tenho, né, pelo desenvolvimento que a gente sempre tem dentro do bloco e pela amizade que eu tenho com todos os presidentes, com os componentes, tem aquela coisa toda. Então, para mim... Acabou aquela disputa mesmo meio violenta, né? Acabou. Não existe mais isso no Carnaval maranhense. Não existe mais. Ao contrário, estão mais unidos, né? Para manter... Mas essa disputa mais não é não pelos presidentes, sim, mas pelos componentes. Né? Os meu presidentes é melhor, é isso. Né? Então, sempre quer dizer que meu bloco é o melhor do que eu tenho, que aquela coisa toda, né? Mas com os presidentes, não, todo mundo são amigos. Aí o pessoal fala, vocês ficam brigando, os presidentes, todo mundo aí bebendo, sai, se diverte, e vocês ficam brigando um com o outro por causa do bloco. É uma competição
que às vezes ultrapassa o limite do Isso. saudável, né? Mas isso ficou para trás, o pessoal está ali naquela disputa que é normal, é saudável, né? De querer mostrar seu trabalho na passarela, no cortejo, durante o carnaval, porque todo mundo vai para a rua, vai feliz, Isso, né? mas é uma sua fantasia, Isso. brincar carnaval com seus filhos, com sua família, entoando, né, o tema do ano, né, o samba, cantando com toda a força do coração. Então, isso é muito positivo. E agora você, o que tem a dizer para essas mulheres que estão pensando em assumir ou não um convite, de repente pintou um convite para alguém, né? Aí eu não sei se eu dou conta. Qual que é a tua mensagem para essas mulheres que estão à frente, né, dessas brincadeiras, desses grupos culturais aqui do Maranhão, que tem esse desafio e estão pensando em assumir ou não, ou deixar? Qual é a tua mensagem, Silvana? O que eu tenho a falar para essas mulheres empoderadas, né? Que elas vão à luta, sabe? Que nada é impossível, que a gente pode tudo. Tendo garra, a gente consegue chegar. Primeiramente, fé naquele lá de cima, né? E que o resto deixa por conta que a gente consegue. E é o que eu sempre faço, eu já fiz e faço, continuo fazendo. É ter a fé e eu sempre consigo. Tem hora que dá vontade de deixar? Tem? Já aconteceu várias vezes. De eu dizer assim que eu não quero mais. Né? Mas ou o amor tão grande que chega no período você não consegue ficar longe. Eu já viajei, aí lá onde eu fui eu não conseguia ficar quieta, não dormia, aí eu ligava. Não dá certo, ano que vem não vou viajar. Entendeu? Deixava aqui e viajava, né? Mas não dá certo não. Tua mensagem, então, para elas é que vai dar certo. Vai dar certo, Vão à luta porque né, acaba dando certo. Como é que faz para conhecer um pouco mais sobre a história dos Brasinhas? Tem Instagram? Tem site? Como é que faz para conhecer? Nós quem quiser participar, dá tempo? Dá tempo, sim. Pode vir, que a gente consegue encaixar. A gente consegue. Aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Qual que é o Instagram de vocês? Nosso Instagram é BT Brasinhas. Aí nós temos o canal do YouTube também, é Os Brasinhas, temos Face e nosso WhatsApp, geralmente a gente sempre coloca, é o celular, né, Fábio? Nosso celular, que é o 8407-5058. Isso. Pode repetir? 8407-5058. Então, aí, quem tiver interesse em participar da brincadeira pode entrar em contato. E até conhecer mais sobre a história da Silvana, sobre o bloco, que são os blocos tradicionais da Ilha de São Luís. É só entrar em contato, que tem aqui uma pessoa que é uma sumidade, né? Sobre o assunto. Silvana, gostaria de te agradecer pela presença aqui no programa Toda Mulher, te dar os parabéns, né, por essa coragem, por não desistir, por se fazer, né, forte em enfrentar tudo isso para mostrar que a mulher realmente tem esse potencial, né, essa capacidade de estar presente no comando, seja de qualquer lugar, né, não só da casa, da família, mas em qualquer lugar que ela queira estar, a mulher tem força para estar e precisa ser respeitada. A Silvana é um exemplo disso. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. A gente também. Boa sorte aí no carnaval. Obrigada. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação. Também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Um ótimo carnaval e até nosso próximo encontro.